Bom, vamos receber Tainalon para a gente falar dos 10 anos dos fatos, Bia? Vamos. A gente vai falar sobre combate à desinformação. Lucas já pode colocar conectando aqui com a gente a Thay. A gente convidou a Thay Nalon, diretora executiva e cofundadora do Aos Fatos. Thay, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Um bom dia para você. Eu já vou emendar minha primeira pergunta aqui. A gente sabe que o Aos Fatos comemora 10 anos nesse mês de julho, 10 anos que muita coisa aconteceu. A gente teve Trump saindo e voltando para a Casa Branca, Bolsonaro, presidentes que desafiam esse trabalho de desinformação. E eu queria te ouvir sobre quais foram as maiores mudanças nesse cenário, nesses 10 anos, nesse cenário de combate à desinformação e de checagem de fatos, desde a fundação do Aos Fatos até agora. Sei que é muita coisa, mas assim, qual a sua percepção de como esse cenário mudou? Olá, gente. Bom dia para vocês. Obrigada pelo convite, Bia, Guilherme. Bom, foram 10 anos intensos, né? Como a Bia falou, a gente passou por Trump, Bolsonaro, mas também uma pandemia. A gente passou pelo 8 de janeiro, a gente passou por várias eleições muito polarizadas. E o que a gente tem como diagnóstico nos últimos 10 anos é que o comportamento das pessoas com relação ao consumo de informação mudou radicalmente. O Aos Fatos, quando ele foi fundado em 2015, ele tinha como objetivo restabelecer o diálogo das pessoas com a política. Existia a percepção de que o que os políticos falavam, seja no jornalismo, na TV, mas também nos seus perfis de redes sociais, era algo um pouco distante do conhecimento em massa da sociedade, era algo desconectado. A gente precisa lembrar que em 2015 a gente estava no meio de uma crise política que desembocou no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E naquela época, as iniciativas de checagem, eu participei de uma em 2010 como redatora na Folha de São Paulo, elas eram muito vinculadas aos períodos eleitorais, em que as organizações jornalísticas estavam muito mais empenhadas em explicar para potenciais eleitores o que nas promessas e nas afirmações dos políticos durante debates, durante entrevistas, era verdadeiro ou falso. Mas com a popularização massiva das redes sociais, cada político começou a ter seus próprios perfis na internet. Não era mais necessária a mediação, por exemplo, de veículos jornalísticos, né, entrevistas. Os políticos, qualquer político, seja aquele do baixo clero, pouco desconhecido, mesmo as autoridades mais prominentes da política, tinham como passar suas informações sem a mediação e sem a moderação de um jornalista. Então, eles tinham a liberdade de dizer o que eles quisessem, o que é uma virtude, obviamente, das redes sociais, mas diante de estruturas de comunicação que passaram a se apoiar mais na desinformação, na mentira, na hostilidade, no discurso de ódio, isso acabou se tornando uma distorção da própria função da democratização dessa comunicação, da horizontalidade das redes. E a checagem de fatos apareceu, e o combate à desinformação, de um modo mais sofisticado também, apareceu como uma espécie, não de solução, mas como um antídoto à desinformação em escala. Então, hoje a gente consegue ver várias organizações no Brasil e no mundo que lidam diariamente com verificações, seja de boatos na internet, seja de declarações de político. Muitas vezes isso se embola e se torna uma coisa só. E, e é o que a gente tem hoje, né? Uma série de organizações que aprendeu a transitar nesse ambiente digital e faz um trabalho quase invisível também de, de construção de qualidade de uma internet melhor, mais segura, menos suscetível a enganações, que cria um ambiente em que as pessoas precisam desconfiar mais, ter a capacidade de checar e de verificar se determinadas informações que recebe são fidedignas, se são confiáveis, enfim, criou-se uma cultura ao redor disso. Thay, bom dia. Obrigado por ter você aqui no Matinal.
existe uma relação muito grande entre desinformação e discurso de ódio, né? As duas coisas caminham muito juntas. Nesses 10 anos, vocês investigaram muitas redes de desinformação e se depararam durante essas investigações com muitas campanhas de ódio contra vocês. Como é que foi lidar com isso? Queria que você contasse um pouco desses episódios e como que você e a equipe do Aos Fatos se protegem também nos vários sentidos para fazer esse trabalho tão importante. É curioso, né, e um pouco triste, na verdade, é lamentável que, o trabalho dos checadores porque o trabalho de checagem de fatos, na verdade, é um trabalho jornalístico como qualquer outro, né, é só porque acabou que, diante de um clima de intensa, polarização e de hostilidade, eh, dentro de plataformas sociais e algumas mais do que outras, hã, o nosso trabalho tenha se tornado também, alvo, ironicamente, também de teorias da conspiração, certo? Então, durante muitos desses anos e, sobretudo, com a ascensão de movimentos extremistas e movimentos mais radicalizados nas redes, organizados, seja politicamente, ligados a algumas pautas políticas, seja, enfim, uma mobilização espontânea de usuários, a gente viu que a gente muitas vezes era relacionado a narrativas como de tentativa de censura nas plataformas, links com países antidemocráticos como a China, o que na verdade diz muito sobre a ideia que determinados espectros políticos e determinadas ideologias políticas nutrem sobre qualquer grupo que se demonstre de alguma maneira divergente ou de oposição a eles. Não que a checagem de fatos seja um movimento ou uma atividade de oposição a esses grupos. Na verdade, o que eu vejo é a checagem de fatos como um ativismo pró-fatos. Então, se o seu grupo político, se seu movimento social, se seus pares não advogam por informações confiáveis, baseadas em dados verificáveis, na verdade, se advoga, se utiliza da desinformação ou da mentira ou de teorias da conspiração para promover ódio contra minorias, contra negros, contra a comunidade LGBTQ, enfim, contra uma série de outros grupos que a gente sabe que são alvos de pautas desinformativas, pautas mentirosas, e a gente está ali demonstrando que determinados discursos desses grupos são baseados em informações falsas, nós também viramos alvo. Não à toa, juntamente com vários jornalistas que demonstraram ao longo dos anos Bolsonaro, por exemplo, mais práticas, corrupção, e outros tipos de irregularidades feitas pelos seus apoiadores, constaram no, por exemplo, relatório da PF em que investigou a BIM Paralela. O Aos Fatos foi um dos citados, né? A gente não tem ideia da dimensão ainda do nível de monitoramento que a nossa equipe sofreu ao longo dos anos Bolsonaro. Mas a gente tem a certeza de que muitos movimentos organizados nas redes de ódio contra a gente, de ódio contra a nossa organização, mas contra outros checadores também, advém muito do impacto e do incômodo desses grupos com, o contraditório e dois, com o combate do discurso de ódio que esses mesmos grupos projetavam através de campanhas de desinformação contra minorias. Aí, o que você prevê para esse cenário, para os próximos anos, assim, e como vocês estão... eu vi que vocês anunciaram aqui, nesses 10 anos, né, uma nova versão de um robô que detecta a desinformação, então vocês estão sempre lançando coisa nova. Queria que você falasse um pouco para a gente de como que você prevê para esse cenário daqui para frente e o que o Aos Fatos prevê também de novidades. Sim, numa nota mais positiva, né, porque, enfim, a gente está sempre Gostamos tratando... disso, gostamos disso.
Pois é. Por estarmos constantemente trabalhando no combate à desinformação, advogando por uma internet preocupada com a integridade da informação, e preocupados também com a ascensão do uso não ético da inteligência artificial, né? Ou seja, o uso da inteligência artificial para impulsionar campanhas desinformativas, para impulsionar conteúdos que não são confiáveis ou não são pautados em informações, em fontes verificadas, em fontes confiáveis. Nós construímos isso a partir de um projeto já de anos, um chatbot chamado Fátima, que funciona tanto no nosso site, aosfatos.org, mas também no WhatsApp, no Telegram, que é baseado em inteligência artificial generativa, numa tentativa de mostrar para o público que sim, é possível usar inteligência artificial de modo ético, de modo seguro, de modo que entregue informação fidedigna aos usuários. Isso vai ser cada vez mais comum, é incontornável que o uso da inteligência e especificamente de chatbots para consultas e tirar dúvidas, isso vai ser absorvido cada vez mais pelo comportamento das pessoas ao consumir internet. Então, nós desenvolvemos esse chatbot com essa função de tirar dúvidas e dar acesso a informações qualificadas, qualificar fontes, desbancar boatos, demonstrar para os nossos leitores e usuários o que é falso e o que não é, o que pode ser confiável e o que não é. Juntamente disso, a gente também está produzindo um webdocumentário que vai contar os últimos 10 anos, na verdade não os últimos 10 anos, mas a ascensão da desinformação política como projeto de poder com foco nos últimos 10 anos. Como muita coisa mudou desde então, nós acreditamos que chegamos no momento de maturidade dos fatos que a gente tem uma base de dados e um histórico de documentação dos fluxos de informação na internet durante todo esse tempo, e que isso é suficiente para nós contarmos como a desinformação é um projeto de poder para que alguns grupos capturem a atenção das pessoas e, no limite, convença elas a apoiar determinadas agendas com objetivos de obtenção de influência, poder político e econômico, mas também como as próprias plataformas se tornaram instrumentos de pressão política, e a gente vem acompanhando isso justamente nas últimas semanas com o uso das plataformas e a captura de expressões como liberdade de expressão como uma espécie de pretexto para o Trump pressionar o Brasil, porque isso faz parte de uma agenda antirregulatória também das plataformas. Então, o que a gente tem visto é essa ascensão das plataformas também como projeto de poder e como que a desinformação é uma das pontas desse iceberg gigantesco com relação a iniciativas tanto do Brasil especificamente, mas também da União Europeia e de outros países de tentar regular essas plataformas. Então, quer dizer, a gente está produzindo um documentário que dê uma dimensão um pouco maior e uma compreensão das pessoas sobre como se deu esse processo histórico, como a desinformação se industrializou e o que isso significa hoje para a gente, com vistas, inclusive, às eleições de 2026, né, que podem ser muito pautadas por inteligência artificial, proliferação ainda maior de desinformação, e uma retirada progressiva das plataformas, já anunciada sobretudo pelo Zuckerberg no início do ano, o CEO da Meta, mas também por outras plataformas de mecanismos de moderação de conteúdo, que não são só a checagem de fatos, mas outros tipos de moderação que são importantes e que asseguram a integridade da informação, sobretudo em períodos críticos como eleições. Tá, agora eu vou te pedir uma ajuda para a gente terminar o programa de uma maneira engraçada. Eu pedi para a Thay selecionar as 3 checagens mais engraçadas que eles foram obrigados a fazer em nome dos fatos nesses anos. Vou passar para você comentar cada uma delas, Thay, por favor. Claro. A gente, nos fatos, tem uma newsletter quinzenal que é feita pelo Luiz Fernando Menezes, nosso chefe de reportagem,
que é possivelmente o checador com mais tempo de exposição a esse tipo de assunto no Aos Fatos. E ele elegeu as 10 checagens mais malucas que o Aos Fatos fez nos últimos 10 anos. E quando a gente fala maluca, é porque é aquela checagem, e é dentro de uma newsletter que se chama A Que Ponto Checamos? Ou seja, até onde nós temos que nos submeter a checar determinados tipos de desinformação, porque é uma loucura, né? Enfim, como as pessoas acreditam em determinadas coisas. Então, por exemplo, uma das desinformações que eu elegi, que provavelmente qualquer pessoa que esteja mais ou menos ciente do que aconteceu nos últimos anos em termos de desinformação, foi, eu não sei se eu nem posso falar esse termo no programa, mas foi Vai derrubar o canal, né? Vai derrubar o canal. Que foi um Pode falar, símbolo pode das eleições de falar. 2018, né? Que na verdade faz parte de uma pauta. É ridículo, a gente vê retrospectivamente como é um grau de loucura e na verdade, como as pessoas são tão insulares e estão tão focadas tanto em bolhas e em grupos tão restritos, que elas passam a acreditar em determinados tipos de coisa. Mas, por exemplo, a mamadeira de piroca, ela faz parte de uma conspiração muito maior que é sobre ideologia de gênero, que é sobre sexualização, a suposta sexualização de crianças em escolas, né, em outros lugares. Então, isso faz parte de uma guerra cultural também. Então, assim, é lamentável por se tratar de uma conspiração que não faz sentido dentro de um contexto macro social, não existe ideologia de gênero, não existe um projeto de sexualização de crianças, porém, no entanto, as pessoas usam de absurdos como esse para tentar convencer outras pessoas de que, na verdade, há uma agenda nesse sentido. E acho que esse é um grande símbolo, um pouco patético, um pouco ridículo, sobre o tipo de coisa que a gente tem que desmentir para demonstrar para as pessoas que não, isso não está acontecendo. O que mais? Eu trouxe A 3, gente né? também selecionou uma fake de 2019, ou seja, antes da pandemia, quando tudo parecia mais simples, né, em termos de teorias da conspiração, que era o lanchinho da Greta Thunberg. Naquela época foi a época que a Greta estourou como ativista do clima, né? E o curioso é que houve uma campanha de ódio muito grande centrada nela, o que diz muito sobre vários aspectos da agenda da desinformação, na verdade, da agenda de quem usa que usa desinformação para disseminar discurso de ódio. A Greta, além de se apresentar como neurodivergente, ela também, na época, ela era menor de idade, mas ela também é uma mulher hoje. E a gente sabe que esse conjunto de atributos é bastante suscetível a ódio na internet. Especificamente, essa peça de desinformação era uma foto dela dentro de um trem comendo. E o que fizeram foi uma montagem com crianças pobres do lado de fora desse trem, passando fome, e ela alheia a essa situação. Isso era uma montagem, isso nunca existiu. O curioso dessa peça de desinformação naquela época é que foi compartilhado por vários políticos, inclusive o Eduardo Bolsonaro, de maneira organizada, numa espécie de ativismo contra o clima, mas também ativismo contra ela como pessoa, por ser do sexo feminino, por ser neurodivergente, por se mostrar ativista contra uma pauta que a extrema-direita também repudia, que é a pauta das mudanças climáticas. Então, era um conjunto de coisas, um conjunto de pautas, e que ela serviu como o alvo principal. É ridículo, por quê? Porque isso gerou uma sucessão de memes em que as pessoas faziam montagens com as pessoas, com essa foto da Greta, e do lado de fora dessa janela onde ela estava, desse trem onde ela estava comendo,
as pessoas começaram a colocar fotos das coisas mais ridículas possíveis, como se ela estivesse ignorando a pauta do dia, alguma piada ou alguma coisa assim. Então foi uma maneira, inclusive, interessante que muitas pessoas nas redes sociais conseguiram encontrar de combater a desinformação, que era demonstrar o ridículo da coisa, né? Através de montagens e paródias dessa imagem em específico. E temos E o qual que último é o aí do outro Zé Gotinha, né? Tem 3, A né? gente também, exato, a gente também tem a que eu considero pessoalmente a mais ridícula de todas, que também diz muito. É porque é isso, né? É um absurdo grande, é um pouco triste, mas ao mesmo tempo não deixa de ser ridículo e engraçado. Nesse caso é a Zé Gatinha, que em boatos na internet pegava o Zé Gotinha, né, o símbolo da vacinação brasileira, o símbolo do SUS, e transformava, na verdade, a Maria Gotinha, que seria a namorada, mulher, irmã, eu não sei dizer muito bem o que é a função desse personagem, mas que distorcia a ideia da Maria Gotinha, dizendo que, na verdade, o que o SUS estava fazendo é transformando o Zé Gotinha em uma pessoa trans, que se chamaria Zé Gatinha. Isso faz parte, novamente, quando a gente fala sobre teoria da conspiração e sobre o uso da desinformação como discurso de ódio e como essas coisas caminham lado a lado, você vê um conjunto de pautas, como a pauta antivacina, que era a pauta principal naquela época de incentivo às pessoas a ir se vacinar contra a Covid, junto com a pauta de ideologia de gênero, que é a pauta que distorce a ideia, né, de que as pessoas estão sendo sexualizadas e persuadidas a virarem, eu não sei nem se o termo é esse correto, porque, enfim, é tão absurdo, porque as pessoas não viram trans, mas, né, enfim, que como se incentivasse esse tipo de comportamento. Então, a gente vê uma mistura, uma sobreposição dessas pautas que muitas vezes os grupos eles compartilham, tanto o negacionismo quanto o preconceito com relação a minorias, e juntam numa coisa só. E aí a gente vê coisas absurdas dessa como uma distorção da realidade, porque, na verdade, assim, a personagem existe, ela apenas não é trans e não se chama Zé Gatinha, ela se chama Maria Gotinha. E o objetivo é aproximar as crianças do sistema de vacinação brasileiro, entendeu? É ridículo, mas ao mesmo tempo é triste saber que pessoas acreditam nesse tipo de coisa. É ridículo, mas ao mesmo tempo, dentro da cabeça de quem vive nessa. Eu sempre brinco, né? Pessoas que não são regidas pela gravidade 10, né? Elas vivem em outro planeta, a gravidade delas é 30, é menos 20, né? Elas não pisam no chão da mesma maneira que a gente. Eu vejo pessoas acreditando nisso. É assustadoramente engraçado, né? Thay, obrigado Porque demais pelo seu tempo. Vai lá, te passar a palavra. Não, pois é, não. O que eu ia dizer é justamente isso. As pessoas, elas recebem um fluxo de informação enganosa permanentemente nos seus canais e essas coisas acabam a ser naturalizadas por elas também, como se fizessem parte de um repertório maior que elas estão acostumadas a consumir, o que é muito preocupante, claro.